Então vamos começar com uma oração. O senhor poderia orar por nós, pastor? Ok. Nosso Pai Celestial, agradecemos-te pelo privilégio de te servir. Agradecemos-te pelo dom da vida e pela promessa da vida eterna. Agora, Senhor, enquanto compartilhamos estes momentos juntos, oro para que nos concedas sabedoria e entendimento. Em teu nome oramos. Amém. 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 Então, pastor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre Israel. O Israel moderno é a Igreja Adventista. Mas há uma citação aqui na Bíblia, em Romanos capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: Isaías também clamou a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Qual é a diferença entre Israel e o remanescente, o que Paulo está dizendo aqui, citando Isaías, sobre o remanescente? Deixe-me pegar minha Bíblia aqui. Acho que se você for a Romanos capítulo 9, versículo 6, verá o apóstolo Paulo dizendo: Deixe-me abrir minha Bíblia aqui. Ok. Então, em Romanos capítulo 9, versículo 8, lemos que, segundo a minha versão, isso significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes. Assim, no versículo 6 diz: Não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os israelitas pertencem verdadeiramente a Israel, e nem todos os filhos de Abraão são seus verdadeiros descendentes. E assim, o povo de Deus, Israel, são aqueles que fazem parte da comunidade da aliança. E vemos, voltando a Eixô do Êxodo 12, 13, 14 e 15, que havia membros das 12 tribos de Israel, mas também uma multidão mista que saiu. E quando lemos mais tarde, por exemplo, em Deuteronômio, há uma filha do faraó, mas seu novo nome é Beteia, que significa filha de Jeová. Então, ela mudou sua identidade espiritual e se juntou ao povo da aliança de Deus quando eles estavam saindo da terra prometida. Assim, Israel é mais do que um conceito étnico, embora historicamente tenha sido visto dessa forma. Creio que, na verdade, se refere àqueles que fazem parte da comunidade da aliança com Deus. Isso sempre esteve aberto a pessoas de todas as origens. E no Novo Testamento, isso se torna muito mais explícito depois que Jesus chora sobre Jerusalém e diz: Eis que a vossa casa vos será deixada deserta, e que o reino é dado a um povo que receberá o reino de Deus. O que vemos ali é muito mais explícito, mas sempre esteve presente nos tempos do Antigo Testamento que Israel, a comunidade da aliança de Deus ao longo do tempo, era predominantemente composta por judeus, etnicamente. Mas, no final do primeiro século depois de Cristo, o corpo de Cristo, embora tenha começado predominantemente judeu, era esmagadoramente gentil. E assim, por volta de 100 depois de Cristo, a Igreja, o corpo de Cristo, era uma entidade predominantemente gentia. A parte judaica representa uma minoria muito pequena, e tem sido assim praticamente nos últimos 2000 anos. Assim, em Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo faz uma distinção entre aqueles que estavam visivelmente dentro do Israel étnico, o povo judeu, mas eles podem ter estado dentro do Israel étnico, mas não estavam lá por terem um pacto pessoal com o Senhor. Poderíamos dizer que estavam lá por conveniência e não por convicção. E assim, nem todos os que estão em Israel serão salvos, diz ele aqui. Os descendentes de Deus são os filhos da promessa, não os filhos da carne. E esse princípio se aplica hoje, e o reino de Deus está aberto a todos os povos. E podemos entrar no reino de Deus, no Israel espiritual, através do batismo e recebendo o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E então a nova aliança foi estabelecida através da ceia do Senhor, a primeira ceia do Senhor, em Mateus capítulo 26. E todos os povos são convidados a fazer parte dessa comunidade da aliança, o verdadeiro Israel de Deus. E é nessa posição que nos encontramos hoje, e o Israel de Deus está aberto a todos os povos, judeus e gentios. Portanto, dentro do Israel étnico haverá muitos que ainda serão salvos, não por pertencerem a um Israel étnico, mas por estarem em um relacionamento de aliança com nosso Pai Celestial. É assim que eu entendo, irmão. E acho que este é um assunto muito mal compreendido. O antigo conceito de teologia da substituição, por assim dizer, de que antes do Calvário os judeus eram o povo escolhido de Deus, e depois do Calvário a Igreja é o povo escolhido de Deus,
Eu acho que essa é uma maneira muito rígida de encarar a questão, porque ao longo da história da salvação, o povo da aliança de Deus incluiu tanto judeus quanto gentios, antes e depois do Calvário. Certo, sim. E quando pensamos no povo escolhido, esse povo está se preparando para encontrar seu Deus. Estamos vivendo tempos difíceis no mundo, e Ellen White, em seu livro Serviço Cristão, página 41, diz: é uma solene declaração que faço à Igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como o pecador comum. Gostaria que o senhor comentasse essa declaração, por favor. Sim, bem, a irmã White. Ao longo de sua vida como adventista, ela testemunhou mudanças no movimento adventista. Ela observou como, particularmente nos anos que antecederam 1888, havia uma atitude muito legalista. O evangelismo adventista consistia em provar a verdade do sábado em contraposição aos pregadores que guardavam o domingo em suas respectivas igrejas. Era muito argumentativo, muito confrontador, e havia um foco no que era adventista. No Adventismo do Sétimo Dia, e após 1888, o foco realmente muda para o que é cristão dentro do Adventismo do Sétimo Dia, com a mensagem de 1888 e o recebimento de Cristo e sua justiça. E assim, a irmã White testemunhou essa grande mudança dentro do movimento adventista ao longo de sua vida. Ela também testemunhou o impacto da autoridade e do poder reais, bem como o abuso da posição religiosa por parte dos líderes da igreja. Por exemplo, em sua própria vida, ela foi enviada para a Austrália. Ela não tinha nenhum desejo de ir para a Austrália, mas foi enviada justamente porque os administradores não a queriam por perto. Estavam cansados de seus testemunhos e conselhos. Então, Deus transformou o que era para ser uma maldição em uma bênção. E pela graça de Deus, o movimento adventista floresceu na Austrália. Então, a irmã White escreveu esses alertas de tempos em tempos. Ela os escreveu justamente porque se preocupava com o bem-estar espiritual dos membros do movimento adventista. E ela não escrevia esses textos para condenar as pessoas. Eram escritos para alertar, para soar a trombeta e para dizer que o simples fato de ser membro da igreja não significa automaticamente que a pessoa está salva. Portanto, esses textos não foram escritos para condenar ou acusar. Foram escritos para reconquistar o maior número possível de almas perdidas. Sim, isso é muito importante, não acusar, mas salvar as pessoas. Essa é a parte mais importante, a parte principal, salvar as pessoas através da verdade. E a pura verdade que precisamos pregar. E a outra questão, aqui no Brasil, temos problemas quando usamos o espírito de profecia e estudamos o espírito de profecia. Eles não gostam que estudemos porque, quando estudamos muito e estudamos muito o espírito de profecia, dizem que é perigoso, pois nos tornamos fanáticos. Então, às vezes somos perseguidos e às vezes excluídos da igreja. Há um texto da Carta 12 de 1890 e de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48, que diz: Satanás está constantemente pressionando os espíritos para desviá-los da verdade. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29 e 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Poderia comentar sobre esse último engano de Satanás? O movimento adventista, se você observar a história do movimento passando pelo grande desapontamento de 1844 e depois analisando as conferências sabáticas no final da década de 1840, nesse período em particular, desde o grande desapontamento até as conferências sobre o sábado, houve muito estudo bíblico, oração e reflexão sobre por que Jesus não voltou em outubro de 1844. E Deus guiou aqueles primeiros crentes. E nas conferências do sábado, e houve várias dessas chamadas conferências do sábado na Nova Inglaterra, as pessoas, os membros presentes, estudavam. Eles recebiam a confirmação do espírito de profecia de que estavam no caminho certo ou não. E o interessante é que Deus não somente deu o dom ao espírito de profecia e disse: assim é, esta é a verdade.
Em vez disso, os membros estudavam as coisas por si mesmos com oração e jejum, e recebiam principalmente a confirmação de que estavam no caminho certo ou não. E a lição importante disso, para mim, é que Deus nos deu o dom da profecia. Vemos isso novamente em 1888, ou melhor, antes de 1888, quando Wagoner Jones e A.T. Butler estavam todos ansiosos para que Ellen White dissesse que sua interpretação da lei de Gálatas estava correta. E a irmã White não disse que Wagoner e Jones estavam certos, ou que Jones e Butler estavam certos com base na Conferência Geral, ou que Uriah Smith e Butler estavam corretos, mas ela encorajava as pessoas a estudarem essas coisas por si mesmas. E assim, a essência do espírito de profecia é a luz. Então, o que estamos vendo hoje na fé adventista, e vou falar apenas sobre o que aconteceu nos últimos 2 meses aqui na América do Norte, é o seguinte. Na semana passada, o Pacific Union Recorder, o jornal oficial da União do Pacífico, publicou um artigo defendendo o evolucionismo teísta. E dizer que a evolução teísta explica como surgimos e a Bíblia explica por que surgimos. Bem, uma vez que você descarta as escrituras, a estrutura bíblica da criação e da queda, então você descarta o plano de salvação ou a necessidade do plano de salvação. Se você acredita que a morte existiu por milhões de anos em um processo guiado de evolução, e se o processo foi guiado por Deus, mas a morte existia muito antes de Adão existir, então Romanos 5 é anulado. Pelo pecado de um só homem, a morte entrou no mundo inteiro. Isso é anulado e, portanto, o Novo Testamento não é confiável. E se a morte existia antes do pecado, então, logicamente, o salário do pecado não é a morte, porque a morte precede o pecado. E se o salário do pecado não é a morte, então você não precisa de um Salvador para te salvar dos seus pecados, da segunda morte. E assim, uma vez que você elimina a criação e a queda, você elimina não apenas a doutrina da criação, mas também a necessidade de um Salvador pessoal para carregar seus pecados no Calvário. E isso aconteceu no último fim de semana. Em janeiro deste ano, a Escola de Teologia de Loma Linda realizou 2 sábados dedicados à comunidade LGBTQ+, buscando reinterpretar as escrituras de uma maneira muito mais positiva, aberta e receptiva ao estilo de vida LGBTQ+. Esses eventos aconteceram apenas no último mês, aqui na América do Norte. E por que estou falando sobre isso? Porque, paralelamente, vemos esforços e livros sendo publicados e outros não, abordando o papel do espírito de profecia. E o efeito geral dessas discussões e conferências é minimizar a importância do espírito de profecia. Na evolução teísta, devemos rejeitar o espírito de profecia e tudo o que a irmã White revela sobre a criação. E isso está presente em vários de seus escritos. Uma vez que se elimina a criação, elimina-se todo o plano de salvação, portanto este é realmente um ataque satânico contra o corpo de Cristo. Elas buscam desacreditar tanto o que está escrito em Gênesis, quanto o que se encontra no espírito de profecia. Assim, ao dissolvermos essas duas luzes, ao ocultarmos essas duas luzes, acabamos criando uma geração que não sabe mais o que significa ser adventista e não tem mais uma visão de mundo bíblica. Portanto, irmão, não creio que seja apenas uma questão de tornar os testemunhos ineficazes. Não é só isso. Peço desculpas por isso. Pensei que meu telefone estivesse desligado. Não se trata apenas de tornar os testemunhos sem efeito. Trata-se de tornar as escrituras sem efeito e dizer que não importa o que você leia nas escrituras, nós sabemos mais hoje, seja sobre a criação, a evolução, a sexualidade humana ou o casamento bíblico, rejeitaremos a palavra de Deus. E é isso que estamos vendo acontecer aqui na América do Norte. E então, quando a irmã White diz isso, ela se refere a que os testemunhos serão anulados. Sem efeito algum, vemos agora a minimização, a degradação, a negação e a destruição da autoridade do espírito de profecia. E isso não está acontecendo tanto entre os membros comuns. Está acontecendo entre nossos acadêmicos, nossos estudiosos e nossos líderes religiosos.
e eles estão usando plataformas públicas como Loma Linda e o Pacific Union Recorder, que é o jornal oficial da Pacific Union, para promover essas ideias ateístas, o que essencialmente afastará muitas pessoas de Cristo como seu Salvador. Portanto, vivemos tempos muito sérios, e aqui na América do Norte, pelo menos na minha conferência em Michigan, existe uma postura por parte da liderança da conferência que basicamente afirma que os membros não têm o direito de denunciar o pecado ou a apostasia na hierarquia da igreja. E isso não vem apenas da conferência de Michigan, vem do pastor Finley. Ele falou sobre isso quando fez um sermão há alguns meses, sobre como ele repreende os autoproclamados reformadores ou profetas da ala conservadora que denunciam os pecados da liderança. E embora ele tenha afirmado que não estava falando de mim em particular, ele também compartilhou a ideia de que, se houver um problema na liderança da igreja, Cristo o resolverá. Não cabe aos membros se manifestarem e clamarem por reformas. Mas eu acho que o que aconteceu, e eu acho, irmão, há um bom exemplo de reforma nas Escrituras, é que quando se silencia a voz profética, o que acontece com a sociedade? E em 1 Reis 17, versículos 1 e 2, vemos Elias confrontando Acabe. Mas o que vinha acontecendo até aquele momento era que Jezabel não só estava trazendo os 400 profetas de Baal e os profetas de Azerá, cerca de 850 profetas no total, como também estava matando os profetas de Deus. E antes de Elias vir e falar com Acabe, a condição do Israel espiritual era desesperadora. Era uma condição espiritual terrível. E o que havia acontecido era que as vozes dos verdadeiros profetas haviam sido silenciadas. Os verdadeiros profetas foram mortos por Jezabel. E o que vemos nessa história é que, quando uma sociedade, ou quando o povo de Deus, rejeita a voz profética, isso significa que se torna vulnerável a todos os ataques de Satanás, a todos os seus enganos, ideias heréticas e ideologias ímpias que se alastram pelo corpo de Cristo, essencialmente a idolatria moderna, porque vocês silenciaram a voz da profecia dentro do seu próprio meio. Vemos isso no antigo Israel, e creio que vemos isso hoje, que paralelamente aos ataques persistentes à legitimidade, à autoridade e à validade do espírito de profecia que vemos na América do Norte, também vemos a promoção sistemática das ideologias decadentes deste mundo, que nada farão além de levar as pessoas à destruição eterna. Então, acho que o que você disse, irmão, está muito correto quanto ao motivo pelo qual escrevi sobre isso. Vemos isso acontecendo agora mesmo. E o paradoxo é que eu moro em Michigan agora, e nosso presidente acredita que um pregador comum como eu, ou o pastor Kelly, quando estávamos na igreja Village, e não tínhamos o direito, não tínhamos o lugar, não tínhamos a autoridade para pedir reformas ou repreender o pecado flagrante dentro da nossa estrutura. Bem, uma vez que você assume essa posição, uma vez que você assume a posição de que nenhum pregador no púlpito local tem permissão para clamar por reformas, você não tem permissão para repreender ou corrigir, que é exatamente o que você é incumbido de fazer quando é ordenado. Como nos escritos de Paulo a Timóteo. Uma vez que se afirma que os pregadores não podem mais denunciar o pecado, repreender, exigir correção moral ou mudanças de rumo na liderança do povo de Deus, então, assim como no antigo Israel na época de Jezabel, perde-se esse baluarte público ou defesa contra a heresia e a apostasia, e essas ideias se espalham pela igreja. Portanto, creio que estamos vivendo tempos muito sérios, e o que isso exige são aqueles que são fiéis ao Senhor e que valorizam a luz do espírito de profecia, andam na luz que ela nos dá e compreendem que ela nos aponta para a Bíblia e buscam viver em harmonia com toda a luz que Deus nos deu. É nossa obrigação como membros, como presbíteros, como professores da escola sabatina, como líderes de jovens e como pregadores, levantar-nos e proclamar a luz que Deus nos deu para que a próxima geração possa ouvi-la. Sim, e vemos isso na Bíblia, que diz que o vigia precisa falar dos erros e da apostasia que existem na igreja, porque se você tem o Espírito de Cristo em você e ama as pessoas, você não vai deixar que elas se percam. Isso é muito importante.
Gostaria que o senhor comentasse, por favor, sobre esse paralelo entre o antigo Israel e o Israel moderno, quando falamos, por exemplo, da liderança, quando falamos de Caifás, por exemplo, e dos Caifás hoje em dia. O que você poderia nos dizer sobre isso? Sim. Então eu acho que a irmã White nos oferece diversas citações relacionadas, em particular, ao que ela chamava de trabalhadores da 11ª hora. E no Evangelho de Mateus encontramos a parábola dos trabalhadores da 11ª hora. E nessa parábola você encontra diversas citações. Você encontrará diversos comentários da irmã White sobre os trabalhadores da última hora e quem vai terminar o trabalho. Só para contextualizar, em Mateus 19 temos a parábola da vinha, onde o dono reúne trabalhadores às 6 horas da tarde, às 9 horas meio-dia, às 3 horas, 15 horas da tarde e finalmente às 11 horas, 5 horas da tarde. Ele precisa desses trabalhadores das 11 horas para terminar o trabalho do dia. Sem eles, o trabalho necessário para o dia não será concluído. E assim, a irmã White tem 5 citações sobre aqueles que trabalham até a 11ª hora. E uma dessas passagens, permita-me compartilhá-la com você agora. Diz que há diligentes estudantes da palavra da profecia em todas as partes do mundo que estão obtendo luz, e luz ainda maior, ao estudarem as Escrituras. Isso é verdade para todas as nações, tribos e povos. Esses terão se libertado do erro mais grosseiro e ocuparão o lugar daqueles que tiveram oportunidades e privilégios e não os valorizaram. Eles conquistarão sua própria salvação com temor e tremor. E ela continua dizendo que os trabalhadores da primeira hora serão trazidos na 11ª hora e consagrarão suas habilidades e todos os meios que lhes foram confiados para avançar a obra. Então ela contrasta esses com aqueles que foram trabalhadores por toda a vida. Ela diz que quando aqueles que tiveram abundância de luz se libertarem da restrição imposta pela palavra de Deus e invalidarem a sua lei, outros virão para ocupar seus lugares e receber a sua coroa. Portanto, quando temos líderes da igreja que são, digamos, trabalhadores da primeira hora, eles não se tornarão presidentes de uniões ou de conferências a menos que tenham trabalhado para o Senhor durante a maior parte de suas vidas profissionais. Portanto, são trabalhadores de toda a vida. Quando a irmã White os descreve como pessoas que se libertam das restrições impostas pela palavra de Deus e invalidam a sua lei, por exemplo, quando líderes contemporâneos em Loma Linda se libertam da restrição do 7º mandamento, não cometerás adultério, e abraçam abertamente a imoralidade sexual como a ideologia LGBTQ+, argumentando que isso é algo que precisamos aceitar, então sabemos que estamos na era desses trabalhadores que dedicam a vida ao trabalho no último minuto. E então ela continua dizendo no manuscrito 64, que foi publicado em 1898, que na 11ª hora o Senhor reunirá um grupo do mundo para servi-lo. Esses serão os que terminarão a obra, não os obreiros adventistas de longa data de hoje, mas pessoas que estarão no mundo no momento em que a marca da besta for imposta. Ela diz que haverá um ministério de convertidos, daqueles que tiveram privilégios e oportunidades de se tornarem inteligentes em relação à verdade e ainda assim continuarem a contrariar a obra que Deus teria realizado. A obra que Deus teria realizado será eliminada. Então, aqui ela está falando sobre aqueles que tiveram grande luz ao longo de suas vidas. São obreiros do Evangelho dedicados ao movimento adventista, mas que não aceitaram a luz e agiram contra a obra de Deus. Agiram contra Deus, serão forçados a sair. E então ela continua dizendo novamente na carta 43 de 1890, mas não digo minhas próprias palavras quando afirmo que o Espírito de Deus passará por aqueles que tiveram seu dia de provação e oportunidade, mas não discerniram a voz de Deus nem apreciaram os movimentos do Espírito. Então, ela fala sobre o fato de que haverá obreiros e líderes na igreja adventista que não entendem a voz de Deus. Eles não conseguem compreender as convicções do Espírito Santo. E ao analisarmos essas descrições no espírito de profecia, descobrimos que Deus concluirá a obra com aqueles que ele chama de obreiros da última hora. E lemos em Testemunho aos Ministros, página 300, que Deus usará meios e maneiras pelas quais se verá que Ele está assumindo o controle. Ela diz: haverá entre nós aqueles que sempre desejarão controlar a obra de Deus, isto é, a conferência, a união, a divisão, os líderes, para ditar até mesmo qual movimento deve ser feito, mesmo quando a obra está em andamento.
E o que vemos em todas essas citações até agora é que a irmã White compara e contrasta os obreiros da 11ª hora com os obreiros do Evangelho da primeira hora, ou da primeira hora. Esses são obreiros do Evangelho que foram pastores e evangelistas, ocupando posições de liderança durante toda a vida, quando a crise final da marca da besta for imposta. E a descrição que ela faz desses obreiros institucionais é a de que eles viveram à luz do Evangelho, reuniram-se no movimento adventista, mas foram infiéis aos seus privilégios e responsabilidades, e trabalharam contra ou em detrimento da obra que Deus deseja que seja realizada. Eles são um ministério não convertido. Eles invalidarão a lei de Deus. Eles terão se afastado de Cristo. Eles não defendem a liberdade religiosa, não serão purificados por Deus e não receberão suas coroas da vida. Então, ela contrasta esses líderes com os fiéis trabalhadores na crise da marca da besta, os trabalhadores da 11ª hora, que, segundo ela, vivem no mais profundo erro, estão espalhados por todas as nações do mundo, mas têm estudado diligentemente as Escrituras e concluirão a obra que Deus quer que seja completada. Ela os descreve como um ministério convertido, que defende a lei de Deus, que se voltou para Cristo e que é defensor da liberdade religiosa. Eles serão trazidos por Deus e receberão suas coroas da vida. Assim, a irmã White contrasta esses dois grupos. Os trabalhadores da primeira hora não são apenas pastores da linha de frente, mas também aqueles em posições de liderança na igreja, que no fim dos tempos estarão trabalhando contra a proclamação das mensagens dos 3 anjos, buscando controlar quem pode pregar e o que podem pregar, e quem não se converterá e terá amor por Mamon em vez de amor por Deus. E ela contrasta esses com os fiéis obreiros do Evangelho no fim dos tempos, muitos. Dentre eles estarão aqueles que ela chama de trabalhadores da 11ª hora. E a descrição que ela faz dos trabalhadores da primeira hora é muito semelhante à que encontramos nas Escrituras com os fariseus, os saduceus e os principais sacerdotes na época de Cristo. E você sabe, em João capítulo 9 está a história. Deixe-me abrir minha Bíblia aqui. Em João capítulo 9, os fariseus encontram um homem cujo Jesus curou um cego no sábado, e os fariseus discutem com ele se Jesus é de Deus ou não, e se Jesus deve ser um pecador por ter curado no sábado. E finalmente os discípulos, deixe-me explicar isso na minha Bíblia aqui. Finalmente os fariseus, diz João 9:40, alguns dos fariseus que estavam perto dele ouviram isso e lhe disseram: porventura somos nós cegos? E eles estavam falando de Cristo. E então eles dizem ao homem no versículo 34, você nasceu inteiramente em pecado, está tentando nos ensinar alguma coisa? E o expulsaram. Então eles encontram um homem que aceitou Jesus como seu Messias, como o Messias do Senhor, e o expulsam. E esses são os pastores de Israel, esses são os líderes religiosos que são condenados em Ezequiel 34 por abusarem de sua posição. E agora eles encontram um homem que encontrou Jesus e dizem, você está tentando nos ensinar? O que significa? Como você ousa? Como membro regular, questione nosso conhecimento, autoridade e decisões. Que nosso julgamento sobre Cristo seja o único julgamento que deva ser aceito. E hoje em dia vemos a mesma atitude em alguns líderes religiosos, aqui em Michigan, de que os membros nunca podem questioná-los. Os membros devem sempre aceitar o que os líderes dizem. E esses falsos pastores em João 9 dizem que o expulsaram. Então esse homem perdeu o emprego por seguir Jesus. Isso significa que ele era um mendigo porque era cego. Então ele perdeu o emprego, sua família praticamente o deserdou. A comunidade não sabia de onde ele vinha, e agora ele é desassociado e expulso da comunidade de fé. Tudo porque encontrou Jesus. E as pessoas que estão promovendo essa perseguição não são os romanos, mas os próprios fariseus. E vemos hoje que aqueles que são pregadores da verdade e adventistas fiéis à Bíblia estão sendo cada vez mais silenciados e excluídos das atividades oficiais adventistas, pelo menos aqui na América do Norte, porque muitos de nossos líderes, pelo menos na divisão norte-americana, adotaram uma ideologia muito mais progressista ou woke.
que é uma visão de mundo pós-cristã, é uma visão de mundo culturalmente marxista e, portanto, promove essas ideologias ateias, como as ideologias LGBTQ, a teoria transgênero, a fluidez de gênero e também a negação da doutrina fundamental e da verdade da criação. Então, dei uma resposta longa, irmão, mas o que vemos na época de Cristo, com os líderes religiosos afastando os verdadeiros seguidores de Cristo, estamos vendo isso cada vez mais hoje. Sim, e podemos ver isso com o carpinteiro. Sim, Jesus era carpinteiro. Então, como pode um carpinteiro vir aqui ao Sinédrio e nos ensinar o que é certo e o que é errado? Isso é muito triste, na verdade, porque estamos vivendo em uma época muito semelhante à de Cristo. Sim. Não temos espaço na igreja para ensinar, por exemplo, falar ou pregar sobre a perfeição cristã, a vitória sobre o pecado, ou falar sobre a natureza humana de Cristo. Isso é muito triste, porque quando se fala em justificação pela fé, a mesma coisa que o Waggoner e Jones pregaram em 1888 é algo que eles não aceitam aqui. É rejeitado porque, quando falamos de santificação e perfeição em Cristo Jesus, dizem que não é possível. E isso é muito triste porque nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus. Se guardarmos os mandamentos de Deus, estaremos seguindo-o e tentando viver uma vida perfeita em Cristo Jesus, certamente por meio do seu poder. Se você guardar os mandamentos, você se tornará semelhante a Cristo e terá vitória sobre o pecado. Mas eles não nos permitem ensinar ou pregar isso aqui. Então é muito triste porque precisamos de pessoas que estejam preparadas para encontrar o nosso Deus. Sim, irmão, acho que o que você está dizendo está correto. Vemos pressões muito semelhantes aqui na América do Norte. Sabe, o remanescente de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É o que diz Apocalipse 12:17. Esse é um texto que se encontra em quase todas as igrejas adventistas. Mas se negarmos filosoficamente que seja possível vencer o pecado, isso significa que não é possível guardar os mandamentos de Deus. Então, se você proclama que somos o movimento remanescente de Deus porque temos essas duas características, guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, então você diz, mas é impossível vencer o pecado. Essas duas ideias são mutuamente exclusivas, são contraditórias. E, portanto, outro fator a considerar é que, se é impossível cumprir a lei de Deus, se é impossível, então Deus não é justo, pois está condenando todos os seres humanos à destruição eterna porque eles não conseguem cumprir aquilo que é impossível de cumprir. Entende? Se fosse impossível cumprir a lei de Deus, então Deus não nos pediria para cumpri-la, e Ele não nos daria os 10 mandamentos. E Deus seria um monstro se você acreditasse simultaneamente que somos condenados à destruição eterna por sermos pecadores, mas que é impossível não ser pecador. Quer dizer, é porque você não consegue cumprir a lei de Deus. Então eu acho que aqui nos Estados Unidos sempre há discussões. Isso aconteceu nas décadas de 1980 e 1990 sobre a natureza de Cristo. E eu prefiro não me aprofundar muito na natureza de Cristo porque acho que uma maneira melhor de entender a perfeição de caráter que Deus espera de nós se encontra no que algumas pessoas chamam de princípio da colheita. Eu entendo de onde vem a ideia da natureza pós-queda de Cristo e tudo mais, mas quando estamos evangelizando e estudando a Bíblia com as pessoas, muita dessa informação... Então, pastor, na última reunião tivemos um problema. Houve uma tempestade aqui e a energia elétrica foi cortada. E só depois de 4 horas acho que a energia voltou. Então, tivemos esse problema, mas acho que podemos considerar, já que a reunião da última segunda-feira foi gravada e podemos prosseguir a partir desse ponto. Eu perguntei sobre a vitória sobre o pecado e você estava falando sobre isso, e sobre a natureza de Cristo e que o Senhor não fala sobre isso quando está evangelizando devido ao problema que temos com a compreensão de Waggoner e Jones sobre essa questão. Você estava falando sobre isso, então poderíamos continuar a partir deste ponto, se você desejar. Então sim, em relação à natureza de Cristo, meu primeiro contato com as discussões sobre a natureza de Cristo foi na década de 1980, na Inglaterra, quando eu era menino.
Tínhamos pessoas que visitavam nossas igrejas adventistas locais e declaravam que Cristo tinha a natureza pós-queda de Adão e, portanto, devemos obter vitória sobre todos os pecados em nossas vidas. E eles geralmente traziam consigo uma lista dos pecados sobre os quais precisávamos vencer. E para as mulheres era literalmente assim. Em alguns casos, não se podia usar meias de nylon na Inglaterra, pois isso seria considerado pecado. Então, fiquei meio intrigado com essas perguntas porque não entendia por que usar meias de nylon seria pecado. Sabe, na Inglaterra temos um clima frio e úmido, e a maioria das mulheres que usam saia abaixo dos joelhos também usa meias para manter as pernas aquecidas. Eu não entendia por que usar meias de nylon seria pecado. Meias de nylon de cor natural para manter as pernas aquecidas. Então percebi nessas discussões que todos que frequentavam nossas igrejas tinham uma lista diferente de pecados. Alguns se concentravam na dieta, outros no vestuário, outros ainda em problemas de atitude e pecados. Mas ninguém tinha a mesma lista de pecados. Então fiquei curioso. Se o ensinamento das Escrituras é tão claro sobre isso, como é possível que cada defensor da ausência de pecado tenha uma lista diferente de pecados sobre os quais precisamos vencer? Esse foi um dos meus pensamentos quando jovem, e também percebi que, na década de 1990, em nossas igrejas no Reino Unido, havia muita divisão sobre a natureza de Cristo após a queda ou antes da queda, e também sobre o que alguns estavam. A alegação era de que Cristo não possuía uma natureza pós-queda, nem uma natureza pré-queda. Ele tinha uma natureza única. E assim alguns poderiam dizer que Cristo tinha, no Jardim do Éden, enquanto nós tínhamos fraquezas inocentes, e nós também tínhamos. Após a queda, tínhamos fraquezas inocentes e propensões pecaminosas. Bem, basicamente, trata-se de um caráter inclinado. E antes da queda no Jardim do Éden, tínhamos enfermidades inocentes. Não havia registros de enfermidades inocentes, nem propensões pecaminosas. Alguns argumentam que Cristo tinha enfermidades inocentes, como estar cansado no poço de Jacó, conforme descrito em João capítulo 4, mas não tinha propensão pecaminosa. Portanto, ele não era nem pré-queda, nem pós-queda. Ele era único. Bem, eu estudei bastante sobre isso ao longo dos anos. Cheguei ao ponto de dizer, bem, quando estou evangelizando ou estudando a Bíblia com as pessoas, estou estudando a palavra de Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, quando estou conversando ou estudando a Bíblia com as pessoas, ou quando estou pregando, quero que elas ouçam a palavra de Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus tem poder. O Salmo 33, versículo 6 diz, ele falou e aconteceu. E o Salmo 33 fala sobre a criação ali, do 6º ao 9º versículo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Então ele continua dizendo, ele falou e tudo se fez. Portanto, a palavra de Deus em si tem poder intrínseco. Quando Deus fala algo, isso já existe. No evangelismo e nos estudos bíblicos, foco em falar sobre a palavra de Deus. E as questões sobre a natureza de Cristo realmente vêm à tona quando se fala sobre a natureza da salvação e, em particular, sobre receber Cristo como nossa justiça, e não apenas receber a justiça de Cristo, mas receber a salvação. O próprio Cristo em nós, de modo que quando estamos em Cristo, isso é justificação. Mas quando Cristo está em nós, isso é santificação. Portanto, essas discussões giram em torno do que foi discutido na sessão da Conferência Geral de 1888 em Minneapolis. E as pessoas tentaram reconstruir o que Jones e Wagoner estavam dizendo. No entanto, prefiro não basear a evangelização, os estudos bíblicos e as discussões sobre a salvação no que Jones e Wagoner disseram em 1888, porque isso se baseia essencialmente na tradição humana. Prefiro dizer, bem, assim diz a palavra de Deus. E, portanto, quando estiver evangelizando, falarei sobre a palavra de Deus. Posso compreendê-la em particular, por causa da luz que nos é dada na mensagem mais preciosa, como a irmã White a chamou. Posso ter um entendimento particular sobre a natureza de Cristo e outras coisas, mas não vou usar isso na evangelização pública ou no estudo bíblico particular, porque quero que as pessoas tomem a Bíblia como fonte de autoridade em suas vidas, e não o que Jones e Wagoner disseram posteriormente sobre ela, embora isso possa ser verdade. A questão é,
Quando você está conduzindo alguém a Jesus Cristo, você está pedindo que essa pessoa baseie sua vida na palavra de Deus, e não apenas na palavra impressa, mas também em Jesus, que é a própria palavra de Deus. E, portanto, não escolho isso no evangelismo público ou no estudo bíblico, como já disse antes. Mas também creio que receber a justiça de Cristo e receber Cristo em nós, podemos demonstrar isso no Novo Testamento sem considerar o que Jones e Waggoner disseram sobre a natureza de Cristo após a queda ou antes da queda. E também creio que Deus deseja que alcancemos a vitória sobre o pecado. E se fosse impossível vencer o pecado, então Deus seria um monstro, porque pecado é transgredir a lei. Mas se é impossível cumprir a lei por nós mesmos, então já nascemos condenados. Porque Deus diz que você é um pecador se transgride a lei, mas também é impossível cumpri-la. Portanto, Deus está condenando a todos à eternidade antes mesmo de nascerem, porque não conseguem cumprir a lei de Deus, que é impossível de cumprir. E nesse sentido, Cristo veio como nosso exemplo para demonstrar isso através do preenchimento do Espírito Santo. Podemos de fato guardar a lei de Deus. E podemos demonstrar que a lei de Deus é justa, verdadeira e correta. E o princípio da colheita, que vemos no Evangelho de Marcos, na parábola do semeador, na parábola da colheita, nos ensina que a colheita está madura. Portanto, Deus convoca a colheita. E em Apocalipse 14 temos a colheita. Nos últimos versículos de Apocalipse 14, o anjo recebe a ordem de cravar a foice nas uvas, porque a colheita está madura. E assim temos o fim dos tempos. Precisamos distinguir entre a história regular e a crise final. Mas na crise final, pouco antes da volta de Jesus, haverá um florescimento de retidão entre os santos e haverá um florescimento do mal entre os ímpios. E todo o universo verá o que acontece quando aqueles que recebem o selo de Deus, os 144.000, e o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 2 e 3, diz que o nome do Pai deles está escrito em suas testas, o que significa que eles representam perfeitamente o caráter de Deus. E isso é contrastado em Apocalipse 14 com Apocalipse 13, onde aqueles que recebem a marca da besta em suas testas ou em suas mãos. Portanto, no fim dos tempos haverá dois grupos de pessoas, os justos e os ímpios. Os justos têm o nome de seu Pai em suas testas, ou seja, seus caracteres refletem o caráter de seu Pai, nosso Pai Celestial, e os ímpios recebem a marca da besta em suas testas, o que significa que seus caracteres refletem o de Satanás. E assim por diante. Isso se assemelha ao conceito do princípio da colheita, o grão maduro, as uvas maduras, que serão visíveis antes da volta de Cristo. Portanto, creio que Deus quer que alcancemos a vitória sobre o pecado. Deus nos dá a vitória sobre o pecado quando confiamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder intrínseco. O centurião disse a Jesus em Mateus 8, "Mas diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado." Assim, quando aceitamos que a palavra de Deus tem poder intrínseco, podemos recebê-la, confiar nela e depender dela. Portanto, podemos confiar em Jesus e em suas promessas de fazer por nós infinitamente mais do que podemos sequer começar a imaginar. Sim, entendi. E isso é muito importante porque muitas pessoas, como o senhor disse, pastor, não aceitam os escritos de Waggoner e Jones dizendo que eles estavam em apostasia. E isso é um problema, e sabemos algo sobre isso, mas bem, mesmo as pessoas que acreditam no espírito de profecia não o aceitam, então é a Bíblia que evangeliza, e isso mesmo. Gostaria de abordar agora um assunto, pastor, sobre a ordenação de mulheres, porque em 2015, na sessão da Conferência Geral, disseram que não concordavam com a ordenação de mulheres na Igreja Adventista. Mas muitas igrejas estão fazendo isso, contrariando o que foi decidido na Conferência Geral de 2015. E eu gostaria de falar sobre isso porque estamos vivendo tempos de apostasia dentro da igreja, da instituição, infelizmente, como nós já falamos no começo desta discussão. Isso aconteceu quando Jesus veio pela primeira vez com a igreja daquela época e está acontecendo hoje também. Então é triste falar sobre isso, mas é uma realidade que estamos vivendo hoje na igreja. Bem,
Eu diria que esse é um assunto muito complexo, irmão, mas diria que Deus, o Espírito Santo, concede dons segundo a sua vontade. Lemos isso em Efésios capítulo 4, nos primeiros versículos. Portanto, o Espírito Santo concede dons a quem ele quer. Lemos sobre dons espirituais em Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulos 12 a 14. Essas são as 3 principais passagens das Escrituras que tratam de dons espirituais. Saiba que, por exemplo, trabalhei muitos anos para agências missionárias. Sei que praticamente apenas mulheres cristãs podem ministrar a mulheres muçulmanas. As mulheres muçulmanas não aceitam o ministério de um homem cristão porque presumem que ele deseja adultério. Portanto, é necessário que mulheres ministrem a mulheres no mundo muçulmano. Mas dito isso, quando voltamos à criação, no capítulo 2 de Gênesis, a diferença fundamental é que um grupo dentro da Igreja Adventista acredita que, quando Deus criou Adão e Eva, os criou moralmente iguais, mas, em termos funcionais, eles deveriam ser complementares. Assim, cada um deles tem um papel diferente dentro da família e no plano de salvação. E esse marido, Adão, deveria ser o provedor. Ele deveria ser o protetor e o sacerdote dentro da família. Vemos tudo isso em Gênesis capítulo 2. E a mulher deve ser uma companheira adequada. E essa palavra, etzer, auxiliadora, é usada repetidamente no Antigo Testamento como um adjetivo que se refere ao próprio Deus. Assim, um homem piedoso encontra em sua esposa, por assim dizer, a presença do Espírito Santo. Quando ela fala com ele, como eu percebo em minha vida, quando minha esposa fala, é como se fosse a presença do Espírito Santo, porque Deus ordena que os homens precisem de uma esposa piedosa que lhes fale as palavras do Espírito Santo como uma auxiliadora. E essa palavra que é usada ali, muitas vezes se refere ao próprio Deus no Antigo Testamento. Portanto, por um lado, temos que o homem e a mulher são complementares. Eles desempenham papéis complementares na família, na igreja e na sociedade. Há também o outro ponto de vista, que defende que homem e mulher são intercambiáveis e que ambos podem cumprir a mesma função no plano ideal de Deus. Assim, ao longo da história, temos exemplos, temos pessoas que dão esses exemplos, como durante o comunismo, quando muitos homens estavam presos e coube às mulheres administrar a igreja. O fato de as mulheres administrarem a igreja não é, por si só, um argumento a favor da ordenação feminina, mas reconhece que, às vezes, a igreja se encontra em circunstâncias extremas ou singulares, e quando os homens se ausentam, as mulheres precisam assumir a liderança. Mas, devido às 2 diferenças de interpretação de Gênesis 2, vimos isso nos documentos do Comitê de Estudo sobre Teologia da Ordenação. O grupo do não afirmou que masculino e feminino são complementares, enquanto o grupo do sim afirmou que masculino e feminino são intercambiáveis. Hoje temos essa divisão. Historicamente, nos últimos 30 ou 40 anos, praticamente todas as principais denominações que aceitaram a ordenação de mulheres também passaram a aceitar a ordenação de homossexuais praticantes, seja como sacerdotes ou pastores. E vemos isso na Igreja Episcopal, na Comunhão Anglicana. Vemos isso em todos os sínodos luteranos aqui na América do Norte, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e assim por diante. Então, quando essas principais denominações protestantes tradicionais aceitam a ordenação feminina dentro de 5 a 10 anos, também temos a ordenação de homossexuais. E parte da razão para isso é que, uma vez que se aceita a ideia de que homem e mulher são essencialmente intercambiáveis e não há diferenciação real entre eles, então não importa se você é homem, não importa se você é mulher. Não importa com quem você se case. E você pode até ser transgênero. Nesse caso, você pode alternar entre vários gêneros. Uma vez aceita a ordenação feminina, é muito, muito difícil rejeitar ou recusar a chegada da ideologia LGBTQ dentro da igreja. E muitas denominações já constataram isso. E na América do Norte, nas mesmas regiões como a Califórnia, onde houve uma forte pressão pela ordenação de mulheres, vemos também 10 anos depois uma forte pressão pela aceitação da ideologia LGBTQ dentro da igreja. Alguns dirão que não há uma ligação direta entre os dois, mas,
Empiricamente, sabemos que todas as denominações que aceitaram a ordenação feminina, cedo ou tarde, serão forçadas a aceitar a ordenação de gays, lésbicas e homossexuais. E então surge esse problema. Um leva a outro em si mesmo. E o outro problema é: Deus nos criou com macho e fêmea para sermos complementares ou nos criou para sermos fluidos? A história da criação é, na verdade, a história da distinção, não da fluidez. Então, em Gênesis capítulo 1, Deus cria a luz e separa a luz das trevas. Depois cria as águas acima e as águas abaixo, e essas são separadas. E então Deus distingue entre a terra e o mar, e estabelece um limite além do qual o mar não pode ir. E então cria o macho e a fêmea, os criou. Assim, a história da criação e daquilo que torna a vida possível no planeta Terra é a história da distinção e da complementaridade entre o masculino e o feminino, a noite e o dia, a terra e o mar, a água acima e a água abaixo. Eles se complementam e juntos tornam a vida possível. E no dilúvio, Deus apagou as distinções da criação entre as águas acima e as águas abaixo, e ergueu a distinção entre a terra e o mar. E a maioria das pessoas pereceu. Portanto, a sociedade humana entra em colapso quando começamos a apagar essas distinções. Como seres humanos, não podemos apagar a distinção entre terra e mar, água acima e água abaixo, ou entre noite e escuridão. Mas o que estamos tentando fazer em termos sociais é apagar a distinção entre masculino e feminino. Antigamente, na Inglaterra, tínhamos barbeiros homens e cabeleireiras mulheres. Agora, existem os chamados salões unissex, onde todos vão, e assim temos a ideologia transgênero, o movimento pelos direitos dos homossexuais, todos buscando acentuar as distinções entre masculino e feminino, e a teoria de gênero moderna realmente acentua essas distinções. E quando uma sociedade ou uma igreja segue esse caminho, então a estrutura, as distinções intrínsecas que Deus estabeleceu e que tornam a vida possível, uma família funcional possível e um corpo de Cristo funcional possível, uma vez que começamos a eliminar as distinções que tornam esses corpos funcionais possíveis, então nos deparamos com dificuldades e problemas realmente graves. Hoje enfrentamos esse problema em nossa igreja. O debate sobre a ordenação de mulheres evoluiu. Agora, a discussão gira em torno de questões LGBTQ+, e das regiões do mundo que defendem ou defenderam a ordenação de mulheres nos últimos 10 anos. É apenas uma questão de tempo até que eles comecem a pressionar pela aceitação total do estilo de vida LGBTQ+, o que é uma violação do 7º mandamento. Portanto, essas são questões muito sérias. E, juntamente com a ordenação de mulheres e o movimento LGBTQ, o que frequentemente se observa é uma pressão para rejeitar também a doutrina da criação, porque todas as distinções se encontram na doutrina da criação. E justamente na semana passada, o Pacific Union Recorder, o jornal oficial da União do Pacífico, publicou um artigo defendendo essencialmente o evolucionismo teísta. E não é surpresa que a pressão pelo evolucionismo teísta venha da costa do Pacífico, onde muitos adventistas são muito liberais e defendem a ordenação de mulheres e a aceitação da comunidade LGBTQ+. E um dos problemas do evolucionismo teísta, embora haja muitos problemas, não é bem um problema fundamental, irmão, mas ainda mais do que isso, é que no teísmo, a teoria da evolução afirma que houve milhões de anos de vida e morte, vida e morte, vida e morte, para milhões de formas de vida muito antes de chegarmos a Adão e Eva. Ora, se esse for o caso, se houve vida e morte por milhões de anos antes de Adão existir, isso significa que a morte não é o salário do pecado, porque o pecado veio por meio do ato de desobediência de um homem. Romanos capítulo 5. E então, se você disser que a morte existia antes desse ato de desobediência, porque o pecado entrou no mundo por meio do ato de desobediência de um homem, e portanto a morte veio para todos, como lemos em Romanos 5. Então, se a morte não veio por meio do ato de desobediência de Adão, mas existiu por milhões de anos antes disso, significa que não apenas o salário do pecado não é a morte, como também significa que você não precisa de um salvador para o salário desse pecado, porque a morte não é o resultado do pecado. Assim, você mina toda a cosmovisão bíblica, porque a cosmovisão bíblica tem uma linha do tempo que inclui, primeiro, a criação, segundo, a queda, e terceiro, o plano de salvação.
Mas quando você remove a queda e a criação, isso significa que você não precisa de um plano de salvação. E então, temos o Pacific Union Record, um jornal oficial da União do Pacífico promovendo abertamente o evolucionismo teísta, e uma das autoridades cristãs citadas foi o Papa João Paulo II, que argumentou na década de 1980 que a teoria da evolução e a doutrina da criação são compatíveis entre si. Bem, para ser franco, o papado é o anticristo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O papado é o anticristo das Escrituras, e seria impensável que uma união adventista citasse o anticristo. Defender a destruição da doutrina da criação e, consequentemente, da doutrina do plano de salvação é heresia no seu nível mais extremo. Portanto, a questão da ordenação de mulheres, irmão, é apenas um trampolim para heresias muito maiores. E isso levará ao seguinte: uma vez que você se livre da doutrina da criação e tenha o evolucionismo teísta, você não terá mais a doutrina do sábado e a lei de Deus. Você não terá mais o plano de salvação. Se você não tiver mais o sábado, a marca da besta desaparecerá na crise final. E assim, você está se preparando para enfrentar a destruição eterna como cristão, uma vez que tenha abandonado o conceito dos 10 mandamentos, a doutrina da criação, o ensinamento sobre os eventos do fim dos tempos e a marca da besta, que é a causa de tudo isso. Estamos enfrentando tempos muito difíceis dentro e fora da igreja e temos essa compreensão sobre o que é uma igreja de verdade. Não é um prédio ou uma empresa, mas sim um corpo de fiéis que se reúnem para adorar a Deus. Buscam compreender a palavra de Deus, a santificação e assim por diante. Sabemos que nossa igreja foi organizada como tal e isso é muito importante porque Deus é um Deus de ordem. Precisamos disso, mas gostaria que você falasse sobre isso porque às vezes pensamos que a organização ou instituição não terminará a obra, mas será um corpo de pessoas, crentes, que estão realmente tentando se santificar e pregar o verdadeiro evangelho. E o que você acha disso? Bem, acho que você está absolutamente certo no que diz, irmão. Nossa crença fundamental sobre a doutrina da igreja, a primeira frase diz, e estou citando aqui, que a igreja é a comunidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E existe uma continuidade essencial que vai de Adão até os eventos do fim dos tempos, entre aqueles que adoram a Deus, que guardam os seus mandamentos e amam o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E antes do início do movimento adventista, Deus já tinha a sua verdadeira igreja ao longo de toda a história. E alguns estavam no Israel invisível. Alguns estavam fora do território visível de Israel, historicamente. Mas nestes últimos dias, Deus tem um movimento, um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Agora, em termos do que é a igreja, a Bíblia usa 3 metáforas principais no Novo Testamento para descrevê-la. A primeira delas é que a igreja é um corpo. E lemos sobre isso em 1 Coríntios 12, particularmente nos versículos 12 a 27. Assim, a igreja é um corpo, e Deus dá a cada membro pelo menos um dom espiritual que o capacita a contribuir para o bom funcionamento e a missão da igreja. Vemos isso ensinado na parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. E a igreja não é um corpo de cristãos, mas sim o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo em Colossenses 1:18, e ele é a cabeça da igreja em Efésios 5:23. Portanto, Cristo é tanto a fonte da igreja quanto o ponto central de autoridade dentro dela. E agora, a segunda imagem que temos nas Escrituras é a da igreja como um templo. Lemos sobre isso particularmente em Efésios 2, 1 Coríntios 3 e 1 Pedro capítulo 2. Assim, a igreja como um templo significa que estamos todos unidos em um templo santo no Senhor. E estamos sendo edificados juntos espiritualmente para sermos morada de Deus. E Deus habita no templo de Deus, como encontramos em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Portanto, como a igreja é o templo de Deus, isso significa que é um chamado à santidade. E o adventismo surgiu em grande parte do metodismo, irmão. E o metodismo é um movimento de santidade. E a santidade é realmente um chamado à consagração, à pureza moral, sexual, financeira e pessoal, e a não sermos manchados pela imoralidade do mundo. É um chamado para sermos um povo peculiar,
É um chamado para sermos um povo santo em meio a uma geração ímpia. Assim, a doutrina da igreja envolve a imagem da igreja como um templo, e isso é um chamado à santidade. E então temos a imagem da igreja como a noiva. E Deus é retratado no Antigo Testamento como um divorciado. Ele mandou embora as 10 tribos do norte com as certidões de divórcio. Portanto, Deus conhece a dor do divórcio. Ele sabe o que é adultério espiritual. Assim, se a igreja é a noiva de Cristo, então Deus procura uma noiva pura e fiel. E isso significa que rejeitamos os mandamentos dos homens em favor dos mandamentos de Deus. Rejeitamos as ideologias decadentes do mundo em favor da verdade que encontramos nas Escrituras. E não podemos aceitar nenhum outro esposo para a igreja além do próprio Cristo. E assim Cristo busca reproduzir-se nos corações da sua igreja. E o objetivo da vida cristã que lemos neste livro de profecias é dar frutos. Isso significa reproduzir o caráter de Cristo no crente, mas também pode ser reproduzido em outros. Assim, temos essas 3 imagens da igreja como a noiva, como o templo e como o corpo. Todas essas 3 imagens da igreja que encontramos no Novo Testamento descrevem um aspecto diferente do que significa estar no corpo de Cristo. Agora, a pergunta que você está fazendo me leva, na verdade, à estrutura da igreja. E eu moro no estado de Michigan, um dos 50 estados aqui nos Estados Unidos. E no estado de Michigan temos 150 congregações e uma associação. E a associação é uma entidade legal que recebeu o registro legal do estado de Michigan. E algumas pessoas dizem, bem, a associação é esta igreja, a associação, a união, a estrutura de divisão, essa é a igreja. E muitos adventistas ao longo dos últimos 50 anos caíram na armadilha de pensar que a estrutura é igual à igreja. Então, por exemplo, se um pastor disser a você, irmão Valdomiro, se um pastor disser a você, a igreja está fazendo isso, o que ele quer dizer é que a associação está fazendo isso. Ele não está dizendo que minha congregação local está fazendo isso. Então, mesmo na maneira como conversamos uns com os outros como adventistas, quando dizemos que a igreja está fazendo A, B ou C, o que realmente queremos dizer é que a associação, a união ou a divisão estão fazendo isso, e não minha congregação local. E assim, mesmo em nossa linguagem, caímos na armadilha de pensar que a estrutura equivale à igreja. Mas aqui em Michigan, se o governo revogasse o registro legal da Conferência de Michigan, não poderia ter conta bancária, possuir propriedades ou empregar pastores. Se o governo revogasse esse registro legal, a questão seria: a igreja ainda existiria em Michigan? E a resposta é absolutamente sim. O corpo de Cristo continuaria existindo. Ainda haveria 150 congregações. Provavelmente, elas se reuniriam em residências particulares, parques públicos ou instalações públicas, em vez de prédios da Igreja Adventista, pois estes seriam fechados se perdêssemos nosso registro legal. Mas o corpo de Cristo ainda existiria sem a estrutura de união das divisões da conferência. Isso porque o corpo de Cristo é, primordialmente, uma entidade espiritual. E a conferência é um instrumento legal nas mãos dos membros, permitindo-nos reunir recursos e solicitar que a conferência faça por nós, coletivamente, o que não podemos fazer individualmente como congregações. Mas isso não faz da conferência a igreja, o que a torna uma serva do corpo de Cristo em vez do próprio corpo de Cristo. E assim, à medida que passamos pela crise da Covid e tudo o que aconteceu depois disso, as pessoas estão despertando e percebendo que eu não sou apenas um membro da igreja. Eu sou a igreja e os membros são a igreja. Os líderes da igreja têm autoridade delegada pelos membros, mas não têm autoridade sobre eles. O manual da igreja afirma que a autoridade no nível da congregação local é inerente à congregação quando se realizam as eleições. Já as conferências não têm autoridade inerente. O que acontece é que os membros se reúnem em uma sessão de assembleia e votam para delegar parte de sua autoridade aos líderes da conferência. Portanto, os líderes da conferência têm autoridade delegada, mas não autoridade inerente. São as próprias congregações que detêm a autoridade inerente, pois elas são o corpo de Cristo. E se a conferência não existir, isso não significa que o corpo de Cristo deixe de existir. Portanto, a conferência não é o corpo de Cristo. É meramente uma ferramenta nas mãos dos membros.
Assim, ao longo dos anos, muitos adventistas caíram numa forma de pensar um tanto preguiçosa, que é a de que a estrutura da conferência é a igreja e nós somos apenas membros dela, e sustentamos a igreja por meio de nossos dízimos e ofertas. Mas, na verdade, na crença fundamental sobre mordomia, quando se fala em dízimo e oferta, não diz que devemos devolvê-los à igreja. Diz apenas que devemos devolver um dízimo e uma oferta fiéis. Não diz a quem devemos devolvê-los, mas, na realidade, devolvemos nossos dízimos a Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, assim como Abraão deu seus dízimos a Melquisedeque. E nós, organizacionalmente, dizemos, vamos dar nossos dízimos, vamos devolver nossos dízimos à associação local. Mas não há base teológica para isso. Somos obrigados nas Escrituras a devolver um dízimo fiel. Mas a quem você devolve o dízimo é uma questão entre você e o Espírito Santo. Existem, porém, certos princípios nas Escrituras, como o de que o celeiro era um lugar onde os obreiros do Evangelho eram providos. Portanto, prover, devolver seus dízimos a um local de onde os fiéis obreiros do Evangelho são pagos, é uma abordagem bíblica. Mas dizer que a conferência é o único lugar onde você pode devolver o dízimo não é uma posição bíblica. Você não pode sustentar isso nas Escrituras. Assim, a igreja são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e amam a Jesus. Encontramos isso nos escritos da irmã White. E em nossas crenças fundamentais, a igreja compreende aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso abrange 6.000 anos de história humana, olhando para o Messias e olhando para o Messias. E eu acho que a pandemia revelou que a estrutura existe cada vez mais para perpetuar a própria estrutura. E a estrutura não é amiga dos seus membros. A estrutura quer dinheiro dos membros, mas não os defenderá se os seus interesses financeiros forem comprometidos devido às nossas alianças com o mundo ou à nossa necessidade de obter contratos federais de saúde ou empréstimos estudantis. Portanto, a estrutura existe, mas nós, como muitos membros, já não a vemos necessariamente como nossa amiga. A estrutura existe e faz algum bem, mas, na hora da verdade, como vimos na pandemia, a estrutura não defenderá os membros em detrimento de seus próprios interesses financeiros. Por isso as pessoas estão tendo esse tipo de conversa, irmão, e perguntando o que exatamente é a igreja e qual é a nossa obrigação para com ela. E como o espírito de profecia e as escrituras definem a igreja. E quando dizemos que queremos edificar a igreja, do que exatamente estamos falando? Sim, é verdade, e hoje em dia temos esses problemas na igreja. E aqui no Brasil temos alguns problemas quando você fala a verdade e eles tentam ensinar, pregar a verdade pura da Bíblia e o espírito de profecia. Eles dizem, não, você não pode fazer isso porque temos esse evangelho evangélico aqui. Não sei nos Estados Unidos, mas aqui temos o evangelho evangélico que não é o evangelho adventista. É muito semelhante ao evangelho evangélico. E sabemos que isso começou com o livro Questões sobre Doutrina, em 1957. Então, os seminários começam, com a formatura de pastores e a nova teologia. Então, isso é terrível, mas eu gostaria que você falasse sobre... É uma pergunta direta. A Conferência Geral ainda é a voz de Deus? Ou era assim no passado, mas agora não é mais? Porque na época da irmã White, ela disse... Em alguns casos, em certas situações daquele momento, não era a voz de Deus. Sim, essa é uma pergunta muito complexa. Se analisarmos a vida da irmã White em seus primeiros anos, veremos que ela argumenta que a Conferência Geral é a voz de Deus. No entanto, ela teve todo tipo de problema com os presidentes da Conferência Geral e ficou horrorizada com o que eles estavam fazendo. A década de 1890, em particular, foi um período terrível. O relacionamento dela com os presidentes da Conferência Geral não era bom, e ela ficou horrorizada com a ganância e a autoridade autoritária presentes ali. O resultado disso foi que ela disse, não podemos mais considerar a Conferência Geral como a voz de Deus, porque ela tinha visto um declínio espiritual tão grande dentro da Conferência Geral. Então, foi isso que vimos durante a vida dela. Hoje, sabe, esta questão interessante. Em 2015, acho que votamos algumas mudanças no manual da igreja, uma das quais era que, se um pastor quisesse batizar alguém, ele teria que obter permissão por escrito do presidente da conferência primeiro. E escrevi ao então secretário da Associação Geral, pastor G.T. Ung, e disse, escute,
Como missionário, estou ensinando as pessoas a transferirem a autoridade de suas vidas do Alcorão ou das escrituras hindus para a palavra de Deus, para a Bíblia. E afirmamos em nossas crenças fundamentais que a Bíblia é nosso padrão de fé e regra de prática. Mas por que ouvimos falar em adicionar requisitos não bíblicos, além do que a Bíblia ensina claramente, que é que os presbíteros têm o direito de batizar, de acordo com as Escrituras, sem a necessidade de aprovação da conferência? E eu disse que isso torna muito difícil para um missionário dizer que é isso que cremos com base nas Escrituras. Mas, aliás, a Conferência Geral acrescentou esses requisitos extras que não se encontram nas Escrituras e que, na verdade, minam o que encontramos nelas, por exemplo, pastores que batizam. E não obtive resposta. Isso foi na época da sessão da Associação Geral. Sei que o pastor J.T. Young, que era um líder fiel, estava muito ocupado naquela sessão. Mas a pergunta ficou na minha cabeça. Quando adicionamos material ao manual da igreja, regras e regulamentos que não têm lugar nas Escrituras e às vezes contradizem as Escrituras, o que devemos fazer? E cheguei à conclusão de que os cristãos bereanos de Atos capítulo 17, se avaliassem o que disse o apóstolo Paulo, que era um apóstolo diretamente comissionado por Jesus Cristo. Em Atos 9, se eles avaliassem tudo o que Pedro disse à luz das Escrituras, seriam elogiados por isso. Portanto, nós também devemos avaliar todas as decisões que chegam à Assembleia Geral à luz das Escrituras e fazer nossas próprias determinações sobre se isso é consistente com as Escrituras ou não. E então devemos agir de acordo. Mas se a Bíblia deve ser nosso padrão de fé e regra de prática, então devemos manter a posição bereana. Além disso, celebramos Martinho Lutero. E na Dieta de Worms, Martinho Lutero disse que os homens e os conselhos de homens erraram. Ele disse: minha consciência está cativa à palavra de Deus. A menos que eu seja persuadido pelas Escrituras, não me retratarei. E essa deve ser a nossa posição hoje. Portanto, embora sejamos gratos por grande parte do trabalho que nossos líderes realizam na Conferência Geral, não devemos tomar tudo como se fosse a palavra de Deus, mas devemos avaliar e comparar com a palavra de Deus e então seguir o que for consistente com as Escrituras e rejeitar o que for inconsistente. Essa é a única maneira de proceder, porque se você crê que a Conferência Geral é a palavra de Deus, então ela é a voz de Deus na terra. Então, no Islã, o Islã xiita ensina que os ayatollahs, a palavra ayatollah, a primeira palavra no Alcorão é chamada de ayat, um capítulo é chamado de surata. Então, o ayatollah significa que o ayatollah, é assim que dizemos em português, mas é ayatollah. Isso significa que o ayatollah literalmente fala a palavra de Allah. Isso significa que ele é infalível. E o sistema papal acredita que o Papa, quando fala oficialmente ex-cátedra, possui infalibilidade. E se nós, adventistas, afirmamos que a Conferência Geral é a palavra de Deus, e se isso nunca puder ser criticado, e você não deve confrontá-la com as Escrituras, mas simplesmente aceitá-la como a palavra de Deus, a voz de Deus na terra, então teremos erigido um sistema de infalibilidade semelhante ao papado e ao islamismo xiita. E isso não é o que significa ser protestante. Portanto, embora sejamos gratos pelo que os líderes fazem na Conferência Geral, muito do que eles fazem é realmente útil. Devemos também avaliar tudo à luz da palavra de Deus, pois esta é a única referência totalmente confiável e verdadeira, e devemos avaliar tudo com base nessa referência. Se o que eles fazem não estiver de acordo com essa referência, então não devemos aceitar o que fazem. E se o que eles disserem e o que fizerem é aceitável pelas Escrituras, então devemos apoiar o que nossos líderes fazem. Sim, quando olhamos para Jesus, vemos que ele veio aqui para nos servir e, geralmente aqui no Brasil, temos uma cultura católica, mesmo dentro da igreja adventista. Às vezes, pastores se comportam como padres, então às vezes é difícil para nós, não todos, mas muitos. Podemos ver esse tipo de cultura, a cultura católica, dentro da igreja. Mesmo quando lemos, por exemplo, O Grande Conflito, podemos ver as semelhanças, os paralelos entre a nossa igreja e a igreja católica, infelizmente. Até mesmo a música aqui, temos muitos problemas com a música dentro da igreja. Temos os adoradores, é um tipo de grupo que canta um tipo de música rock. É muito ruim para nós. Então, às vezes, sugerimos que façam um estudo sobre isso, sobre a música dentro da igreja, mas infelizmente muitos não aceitam.
Por isso, às vezes, muitas pessoas estão optando por se reunirem em casa. Reunir-se em grupo em casa e adorar a Deus. O que você acha disso? O que você acha desse tipo de comportamento? Gostaríamos de ir à igreja às vezes. Eu tentei, me tornei líder, mas depois desisti porque não consegui fazer nada para ajudar os irmãos a entenderem a verdade pura e o verdadeiro evangelho, o evangelho adventista. O que você pensa sobre isso? Porque às vezes achamos que não somos capazes de ajudar as pessoas e isso é algo que nos entristece muito. Bem, eu acredito, irmão, que quando a marca da besta for imposta, todos os que são fiéis a Deus estarão em grupos domésticos. Não estaremos mais frequentando grandes igrejas adventistas quando a marca da besta for imposta. Portanto, é útil começar a se preparar para isso agora e treinar pessoas para liderar o louvor, um louvor significativo e um estudo bíblico profundo em sua própria casa. Liderar um pequeno grupo é uma ótima maneira de descobrir os limites das suas próprias capacidades, da sua compreensão e do seu conhecimento. É um convite para você caminhar mais profundamente com Deus do que nunca. Assim, os pequenos grupos e os grupos domésticos de hoje são uma preparação necessária para o que está por vir sobre o mundo quando a marca da besta for imposta. Entendo que cada país tem uma cultura diferente em relação à forma como encaramos as coisas. Nos anos 80, havia uma piada na União Soviética que dizia o seguinte: na Inglaterra tudo é permitido, a menos que seja explicitamente proibido. E na Alemanha, tudo é proibido, a menos que seja expressamente permitido. E na União Soviética, tudo é proibido. Certo? Então você tem 3 culturas diferentes lá. E em algumas culturas do mundo adventista, algumas pessoas leem o manual da igreja e dizem: bem, só podemos fazer o que o manual da igreja diz explicitamente. E outras pessoas dizem que se o manual da igreja não diz nada sobre determinado assunto, então somos livres para sermos guiados pelo Espírito Santo em como lidar com essa questão. E há pessoas para quem o manual da igreja é tão importante quanto, ou até mais importante que, as próprias escrituras na prática de como administram suas congregações locais. Portanto, temos uma grande variedade de culturas em nossa igreja ao redor do mundo, por exemplo, em relação à forma como guardamos o sábado. Já estive em alguns países onde as pessoas costumam ir a restaurantes depois da missa no sábado. E o argumento é que minha esposa trabalha a semana toda. Este deveria ser um dia de descanso para ela. Então isso significa que vamos sair para comer. Acho isso chocante, mas há adventistas na Europa que fazem isso todos os sábados. E na Inglaterra, quando íamos à praia, quando passeávamos numa tarde de sábado à beira de um rio, era considerado aceitável tirar os sapatos e as meias e caminhar na água até os tornozelos. Mas se eu fosse para a Noruega, seria considerado aceitável simplesmente tirar toda a roupa, pular na água e nadar. E assim temos perspectivas muito diferentes. Este é apenas um exemplo trivial. Temos diferentes maneiras, diferentes expressões culturais de como honramos o dia de sábado, de como honramos a vontade de Deus nas Escrituras. E, sabe, no Brasil acho que a maioria dos convertidos vem de uma formação católica e são almas preciosas. Mas, em termos culturais, como você disse, trocamos a Virgem Maria pela Irmã White e o Papa pelo presidente da Associação Geral. Mas ainda mantemos uma visão de mundo católica sobre hierarquia, estrutura e submissão dos membros do clero. E o que não fazemos é ensinar muito sobre o sacerdócio de todos os crentes. A divisão entre clero e leigos é de fato um conceito católico, mas não bíblico, e raramente ouvimos sermões sobre o sacerdócio universal dos fiéis. O objetivo é ensinar aos membros que somos todos iguais perante Deus e que cada um de nós possui dons únicos. Deus quer que usemos nossos dons para edificar o corpo de Cristo em algum tipo de ministério, e raramente ouvimos sermões sobre isso. E isso não se restringe à nossa igreja. Nossa mentalidade e visão do mundo são distorcidas pela divisão entre clero e leigos, o que não é bíblico e agrava o problema, tornando-o pior para nós. Portanto, eu encorajaria todos que assistem a esta conversa a irem à sua igreja adventista local. E você pode concordar com 70% a 80% do que houve lá. Mas começar um grupo de estudo bíblico em casa não é um lugar de retiro, e sim um trampolim para a missão. É um trampolim para a evangelização no seu prédio, no seu bairro, no seu distrito, na sua cidade. E quando você começa o seu próprio grupo de estudo bíblico em casa, Deus lhe dará mais dons. E se você não se considera um professor, Deus lhe dará o dom de ensinar,
e o Espírito Santo será o professor da justiça nessas discussões. E liderar um grupo de estudo bíblico em casa o força a estudar a Bíblia como nunca antes, porque agora você está liderando conversas sobre todo tipo de assunto e precisa estar bem preparado para elas. Então acho que é uma excelente preparação e prática para os últimos tempos. E também é uma forma de garantir que as pessoas mais próximas a você ouçam a verdade do Evangelho e não as bobagens que acontecem em algumas de nossas igrejas. Sim, é verdade. Temos algumas pessoas aqui que fazem isso em casa e às vezes vão à igreja local, e isso está certo porque o principal é pregar a verdade, não falar sobre as coisas ruins que temos na igreja. Temos muitas coisas ruins na igreja e por isso é preciso pregar a verdade e ensinar a verdade, porque precisamos amar as almas que estão perdidas e precisamos estar preparados e preparar todas as pessoas para o encontro com Jesus Cristo, que voltará muito, muito em breve. É um prazer tê-lo aqui, conversar com o senhor, pastor. Estamos quase terminando, faltam apenas 5 minutos. Certo. Obrigado, irmão. Foi um prazer conversar com você. E Deus continue usando o Senhor no seu ministério, abençoe sua família, seu ministério e o Senhor. Aqui no Brasil acompanhamos suas mensagens, eu dublei algumas das suas mensagens, elas estão no meu canal, acho que foram umas 10 mensagens, não me lembro exatamente, mas as pessoas gostam muito dessas mensagens por aqui. Elas são muito úteis para nós. Pastor, por favor, tem algo a acrescentar para encerrarmos a conversa? Sim. Bem, estou apenas grato por esta conversa. Temos muitos irmãos e irmãs preciosos por todo o Brasil, muitas pessoas que estão em busca da verdade. E é minha esperança e oração, irmão, que por meio dessas conversas e do seu ministério, as almas sejam conduzidas a Jesus como seu Salvador, aquele que levou seus pecados e que em breve retornará. E é por isso que ministramos. Queremos preparar as pessoas para encontrar Jesus quando ele voltar. Não estamos buscando construir uma instituição terrena. Queremos preparar as pessoas para encontrar Jesus. E esse é o nosso objetivo. E essa é a métrica pela qual seremos julgados pela eternidade. O senhor poderia orar, por favor? Nosso querido Pai Celestial, agradeço-te pelo privilégio de me conectar com meu irmão, o irmão Valdomiro, no Brasil. Senhor, agradeço-te porque, embora venhamos de países e origens diferentes, todos caminhamos para um lar celestial comum, e que um dia caminharemos por aquelas ruas de ouro e encontraremos Jesus face a face. Senhor, quero orar pelo ministério dele e pelo meu. Senhor, oro para que, quaisquer que sejam as tempestades que surjam em nosso caminho, permaneçamos luzes no alto de uma colina que não podem ser escondidas, e que a luz do Evangelho brilhe através de cada obstáculo. Através de nossos canais, de nossa pregação, de nosso ensino, eu oro, Senhor, para que almas preciosas sejam unidas por toda a eternidade através do nosso ministério. Senhor, eu oro pela tua bênção sobre todos aqueles que assistem a este programa no Brasil. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo toque seus corações, que tu os atraias para mais perto de ti, e que cada um deles seja encontrado no livro da vida do Cordeiro quando Jesus voltar. Obrigado, Pai, por nos amar. Obrigado por enviar o teu Filho para nos salvar. E obrigado porque um dia Jesus voltará, não para lidar com o pecado, mas para a salvação. Para salvar aqueles que o aguardam ansiosamente. Em seu santo nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Certo. Obrigado, irmão.